dia, amados irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós nesta manhã. Mais uma vez nós nos colocamos na presença do Senhor para louvá-lo, para adorá-lo em espírito e em verdade, e contudo também reunimos aqui para estudar a sua palavra, meditarmos a palavra do Senhor, nos colocarmos na presença do Senhor para o aprendizado da sua santa palavra. Convido os amados irmãos nesse instante para realizarmos uma oração. Santíssimo, bondoso e eterno Deus, nesta manhã maravilhosa, manhã esta que o Senhor já fez na sua eternidade, para que possamos juntos como igreja aprendermos da tua palavra, aprendermos do teu querer, dos desejos e vontades do seu coração para as nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar na meditação desta manhã e abençoar no nosso estudo que estaremos realizando logo mais. Obrigado por este momento maravilhoso, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, eu os convido a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de João, uma epístola universal, primeira epístola de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 12º. Epístola universal do evangelista João, capítulo 5, do verso 1 ao 12º. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, de igual modo ama também o que dele é gerado. Desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Quando nisto consiste o amor de Deus, em que participemos que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue, Jesus Cristo. Não apenas mediante água, mas por água, sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Assim há três que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue. A plena concordância entre os três. Nós aceitamos o testemunho dos homens, contudo, o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus que ele próprio afiança acerca do seu Filho. Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita a fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. O testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amados irmãos, esse texto, esta primeira epístola de João, no capítulo 5, os 12 primeiros versos, nos traz uma reflexão a respeito daquele que crê que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, é o nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Desta maneira, como diz o verso 2, sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Acho interessante no verso 3, que tem o destaque no seu final, e os mandamentos não são penosos. Ora, amados irmãos, os mandamentos que o Senhor nos deixa através de Jesus Cristo no Novo Testamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Viver o mandamento do amor, viver o mandamento de Deus, que é amar a Deus, amar o próximo, ele não é penoso, porque quando amamos a Deus,
temos as dificuldades de nos relacionarmos uns com os outros, temos maneiras de pensamentos diferentes uns dos outros, isto é óbvio, mas não são penosos os mandamentos do Senhor. Por muitas vezes nós não praticamos o pecado, não porque é proibido, mas porque aquilo não faz parte do amor de Deus. Aquilo aquele pecado, aquele desejo carnal nosso, nós paramos para refletirmos se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. E por isso não o praticamos, porque talvez aquilo vai lesar a Deus, ou lesar o próximo. Então nós não tomamos aquela determinada atitude, cumprindo esse mandamento do amor. A palavra no verso 4 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Vivermos o mandamento de Deus é vivermos através da fé. Da nossa fé que nós vamos praticando no dia a dia da nossa vida, no conhecimento da vontade de Deus, através da sua palavra, através das santas escrituras. É dessa forma que nós vamos triunfando, vencendo os desejos deste mundo, vencendo os desejos carnais, através da nossa fé, da nossa experiência com Deus. E talvez nós nos perguntamos, como o verso 5, que o autor diz: quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê. Vem a resposta. Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. E também o verso 6 e 7 fala a respeito do testemunho. Que o testemunho é a água, o sangue, o próprio Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, o Espírito, a água, o sangue, que há plena concordância. Nós também aceitamos, obviamente, o testemunho das pessoas, né? O meu viver, a minha forma de se portar, o viver dos irmãos, a forma de se portar dos irmãos, isso é uma experiência de testemunharmos o amor. É uma experiência de testemunharmos o mandamento do amor. Amado, a palavra de Deus, que Ele próprio afiança acerca do seu Filho. Ou seja, a palavra de Deus, ela é a verdade através do Espírito Santo, confirmada pelo Espírito Santo. E ela que é a fiança, ou seja, é ela que avalia essa experiência nossa com Deus. Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Amados, o testemunho é este, que Deus nos concedeu vida eterna e essa vida em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Ou seja, amados irmãos, vivermos a experiência do mandamento de Deus, do amor, é nos espelharmos em Cristo, que é o próprio amor. Quando nós lemos João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho em favor da humanidade. E, contudo, Jesus se doou por cada um de nós, morrendo em nosso lugar, derramando o seu sangue em nossas vidas. Amados, por isso que é importante nós entendermos e compreendermos na nossa experiência de fé, que temos que vivenciarmos a fé que Jesus é o único mediador através do Espírito Santo que coabita em nós diante de Deus e através da sua morte e ressurreição que nos leva à vida eterna. Por isso que o mandamento do amor não é penoso, pois Cristo já sofreu por nós. O que basta nós cumprirmos agora é amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Que tenhamos uma excelente e abençoada aula de Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Até já. Irmãos,
nesse instante nós vamos falarmos, ou melhor, vamos estudarmos Creio em Jesus Cristo, a parte 3, né? A parte terceira desse credo apostólico, da meditação do credo apostólico, ou melhor, Creio em Jesus Cristo, subdividimos em 4 aspectos. 2 já foram mencionados aqui nas aulas anteriores, por mim e pelo reverendo Carlos Alberto. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro aspecto do Creio em Jesus Cristo. Dando sequência à exposição do credo, professamos: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E desceu à mansão dos mortos, ou uma versão que diz, desceu ao Hades. Amados, eu os convido a abrirem suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos versos de 3 a 4. Primeira aos Coríntios, capítulo 15, de 3 a 4. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Esta afirmação é o núcleo do credo, sendo sua parte mais antiga, como podemos constatar conforme acabamos de ler em 1 Coríntios, capítulo 15, os versos 3 e 4. Com ela somos introduzidos na doutrina da humilhação e paixão de Cristo. Palavra paixão no grego, ela não tem significado que nós temos do amante, daquele que é apaixonado, daquele que vive um romance loucamente de fogo. Às vezes a paixão para a nossa cultura no século 21, nesse terceiro milênio, é uma visão de fogo, de amor, de um sentido até erótico. Mas a paixão no contexto bíblico, na raiz da sua palavra no grego, ela está se referindo a sofrimento, a humilhação. A paixão de Cristo que nós comemoramos, e bem comemorado na Semana Santa, ela é a reflexão da humilhação que Cristo sofreu por cada um de nós. Toda a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, está resumida nesse trecho, pois que toda ela apontava para esse momento de sofrimento. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos. Isto lembra a declaração de Pilatos que Jesus era inocente, conforme o evangelista Lucas, no capítulo 23, versos 4, 14 e 22. Qual o significado disso? O significado é que Jesus foi condenado, mesmo sendo inocente, foi condenado em lugar dos culpados. E os culpados somos nós. Foi crucificado por conta dos nossos pecados, por conta de cada um de nós, por conta de cada pecado que praticamos. O evangelista Lucas diz assim em suas palavras no verso 4. Então Pilatos declarou aos chefes dos sacerdotes: há muitas pessoas reunidas. Não vejo neste homem motivo algum para acusação. E o verso 14 diz: ponderou-lhes: entregaste-me este homem como amotinador do povo. Todavia, tendo interrogado na vossa presença, nada constatei contra ele dos crimes de que acusai-vos. E o versículo 22 diz: então, pela terceira vez, declarou ao povo: que mal fez este homem?
de fato, motivo algum encontrei contra ele para condená-lo à morte. Sendo assim, depois de açoitá-lo, soltá-lo-ei. E muito bem nós sabemos que Cristo não foi solto, foi crucificado. A cruz, esse era o pior tipo de morte na época reservado para os criminosos políticos. Eis o ápice da humilhação. Sabemos historicamente que os romanos jamais eram mortos na cruz. O cidadão romano, ele jamais era morto na cruz, porque a cruz era a pior espécie de morte que tinha naquele momento para a sociedade, para a humanidade. Era o pior exemplo de morte e Cristo é humilhado. O Criador do universo, o Filho de Deus, o Filho de Deus encarnado, o próprio Deus, como lemos em João capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A própria palavra de Deus que está habitando em nós naquele momento, ele se faz humilhado pelos nossos pecados, morrendo na cruz. Acho interessante dos católicos romanos que eles têm a cruz de Cristo. Já ouvi várias versões, né? Muitas vezes nós falamos, como protestantes reformados, que a cruz protestante é vazia para lembrar que Cristo ressuscitou. Realmente é este o significado para nós de uma cruz vazia porque Cristo ressuscitou. Mas a cruz romana, o crucifixo romano ou ortodoxo, ele tem um peso quando nós olhamos para ele e vemos a figura de Jesus. Morto, coroa de espinho, sua carne translaçada, gotejando sangue, mostrando qual a expressão máxima de humilhação que Cristo passou por nós. Pois ele é o cordeiro imolado que tirou o pecado do mundo. E para tirar o pecado do mundo, como no antigo Israel, ele foi o cordeiro definitivo, expiado pelos pecados meu e de vocês. Paulo diz aos Gálatas: maldito aquele que for pendurado no madeiro, conforme Gálatas 3,13, observando que Jesus se fez maldição em nosso lugar, morrendo em nosso lugar, sendo morto em nosso lugar. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, e ao professarmos que Jesus foi morto, estamos dizendo que ele recebeu o salário do nosso pecado. A morte, que era a condenação para nós, tornou-se esperança de uma vida melhor. E sepultado. Ao mencionarmos que Jesus foi colocado no túmulo, o credo quer salientar o aspecto passageiro do sepultamento, de que Cristo que ressurgiu, sendo a sepultura apenas mais um obstáculo a ser vencido. O Cristo é sepultado e venceu a morte. Geralmente no domingo de Páscoa, nós temos em nosso inário, da sepultura saiu. E Cristo da sepultura saiu. Da morte ressurgiu. Ele venceu a morte. Onde está, ó morte? Nós cantamos e louvamos a esse Deus, que é um Deus que se fez vitorioso através da ressurreição de Jesus Cristo. Quando estudamos história, quando eu estudei história, faculdade de história, tinha um professor que se dizia ateu, é ateu convicto, mas ele dizia nas aulas:
Se eu tivesse de crer numa divindade, se eu tivesse de crer em um Deus, eu creria no Deus cristão. Porque em todas as mitologias, em todas as histórias de deuses, o único Deus que se faz homem, que habita como homem e que morre em favor daqueles que ele criou, é Jesus Cristo. Amados irmãos, se isso é professado da boca de um ateu, quanto mais de nós que cremos plenamente que o Senhor Jesus é vitorioso. E desceu ao Hades. E a palavra Hades, ela é confundida às vezes com inferno, porquanto na cultura grega, né, assim como nós dizemos, né, a cultura helênica, ela entende que o Hades, como no Antigo Testamento, na cultura hebreia, o Seol é o lugar dos mortos. Talvez nós temos essa ideia que descer é a questão onde está o inferno, né? Na nossa visão judaico-cristã, Satanás está no centro da terra. Você talvez vai me falar, mas isso é um pensamento medieval? Sim, é um pensamento medieval que ainda perpassa pela nossa cultura judaico-cristã. Esta é a expressão mais difícil de todo o credo. Desceu ao Hades. Não deve ser entendida como Cristo tivesse literalmente ido ao inferno sofrer as agonias, mas deve ser compreendida como o estado de separação de Deus, lugar onde é o adversário e inimigo do homem. Assim, Cristo sofreu esta situação por nós. Portanto, a doutrina da humilhação de Cristo faz parte do processo de redenção humana. Crer que Jesus Cristo morreu. Crer que Jesus Cristo foi humilhado. Esse era o propósito de Deus, para que ele fosse o Cordeiro imolado. Cordeiro de Deus, que tira o pecado, que tirou o pecado do mundo. Amados irmãos, estou à disposição de todos, para eu e o reverendo Carlos, para tirar dúvidas, pensamentos, acréscimos, estamos nessa disposição. Próxima aula nós vamos falar o terceiro e último aspecto de creio em Jesus Cristo, né? É a conclusão desse tema central da meditação do credo apostólico, né? O crer em Jesus Cristo. A nossa vida cristã é cristocêntrica, né? O centro da nossa fé, da nossa vida espiritual como cristãos, como somos denominados, é o próprio Cristo. Que os amados irmãos tenham um bom domingo. Espero que os amados tenham entendido e compreendido e meditado melhor o credo apostólico. Que tenhamos um bom domingo. Irmãos, partindo para o encerramento da nossa escola bíblica dominical, logo mais estaremos participando de forma presencial ou virtual também, né, online do nosso culto. Que Deus nos abençoe também através do seu servo reverendo Carlos, que estará proclamando, trazendo a palavra de Deus, que Deus o sustente e que o Senhor nos abençoe nesse momento de despedida. Vamos fazer a oração final, que é uma oração de intercessão e agradecimento. Ó Deus eterno, Pai de amor, neste momento, o qual nós nos despedimos dos nossos irmãos, nesse momento de escola bíblica dominical, e logo mais estaremos unidos de forma presencial e virtual do culto para louvá-lo, para adorá-lo em espírito e em verdade, porque o Senhor é merecedor de toda adoração, de todo louvor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a vida de todos os nossos irmãos, daqueles que hoje já podem
assistir esta aula, podem assistir esta aula, acompanhar esta aula, aqueles que no decorrer da semana vão assistir esta aula, que o Senhor possa abençoar a vida daqueles que estão passando por dificuldades financeiras, por dificuldade de emprego, que estão passando por dificuldade de saúde. Ó Deus, olhe para a humanidade, para que a vacinação chegue em todos os lugares e que possamos, ó Pai, cada dia mais sermos abençoados por Ti, ó Pai. Pedimos e agradecemos pela vida daqueles irmãos que nesta semana completou mais um ano de vida. Pedimos a Sua bênção sobre a vida dos pastores da nossa igreja, da igreja IPJO, do Conselho de Presbíteros e Presbíteras, da nossa mesa diaconal, né? Abençoando os diáconos e diaconisas. Ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, neste domingo com a Tua palavra, no culto. Esteja abençoando todos nós neste momento que nos dispersamos e que possamos a cada dia mais entender e compreender e meditarmos a Tua palavra e não só também compreendermos agora e meditarmos o credo apostólico, ó Deus. Abençoa-nos nesse instante. Que a Tua graça, a Tua paz, o Teu amor, a Tua compaixão, o Teu consolo esteja sobre as nossas vidas hoje e sempre. Tudo isso nós pedimos em nome de Cristo, o nosso Redentor. Amém. Amém. Que os amados irmãos tenham uma abençoada semana para a honra e glória de nosso Deus e que sejamos vitoriosos, porque nós vivenciamos o mandamento do amor, amando a Deus acima de todas as coisas e amando os nossos próximos, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Que tenhamos uma abençoada semana em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.